Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live aqui no Instagram, a nossa live de terça-feira, o Ergonomia em Live. E hoje com uma convidada muito especial. Enquanto isso, o Instagram está buscando os nossos seguidores aqui para o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, doutora Silvia, seja bem-vindo, Vanessa, seja bem-vindo todos e todas vocês. Isso, estamos aqui. A Vera também já subiu aqui. Olá, Maiara, seja bem-vinda. O Eric também. A Lucilene já subiu. A Thaís. Sejam bem-vindos todos vocês. Olá, Solange, tudo bom? Nossa live de hoje nós vamos falar sobre o futuro da ergonomia, né? As tecnologias, vamos falar sobre o exoesqueleto, vamos falar sobre a indústria 4.0. E hoje eu posso dizer que é uma live bastante especial, até porque às vezes essas tecnologias não são acessíveis a todo mundo, né? Elas estão aí, mas compõem a realidade de algumas empresas, e que a gente fica até mesmo curioso, e até mesmo para entender, será mesmo que não é acessível essas tecnologias a todos? Será que uma pequena empresa também pode ter acesso? Por que não conversar com uma especialista em exoesqueleto, ergonomista, conhecedora de exoesqueleto, né, com formação aí para compreender, entender a prática do exoesqueleto dentro das empresas aqui para conversar com a gente. Olá, boa noite Flávia, boa noite Mariana. Gente, vamos fazer o seguinte, o que eu convido aqui vocês? Eu convido vocês também a colocar o nome de vocês aí, às vezes vocês sintetizam um nome no Instagram, né? Para ficar mais fácil para divulgar, mas coloca o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo e participando aqui com a gente dessa live. Bom, vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada. A nossa convidada é a Lucilene Ruano. Ela é fisioterapeuta, especialista em ergonomia, especialista em exoesqueleto, representante comercial de um exoesqueleto, e que tem aí detalhes para a gente sobre o funcionamento dessas tecnologias dentro das empresas aí, que vai poder trazer para a gente algumas informações, até mesmo o pensamento do desenvolvimento, qual a aplicação de um exoesqueleto. E é a nossa amiga fisioterapeuta especialista, Lucilene Ruano. Vou enviar o convite lá para ela, é só ela aceitar. Vamos lá. Ela aceitar o nosso convite. Está subindo aqui já para a gente, carregando. Olá, doutora Lucilene, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Olá. Como estão? Tá tudo bem aqui também, o pessoal tá chegando aqui, o pessoal subindo likes aqui também. É um tema bastante inovador, né? Envolvido com uma tendência aqui da indústria 4.0, da ergonomia 4.0, né? E quando fiz o contato com você, foi justamente para a gente permitir a acessibilidade aos conhecimentos e a prática que você tem do dia a dia com o exoesqueleto. Um dos grandes objetivos do Ergonomia em Live, viu, Lu? É a gente permitir a acessibilidade ao conhecimento. Né? Eu falo assim, que a gente vive num mundo de informação que às vezes a gente pouco se comunica. E quando tenta se comunicar, às vezes não faz de forma correta, né? Acaba gerando alguns tumultos. E eu falo assim, por que não a gente converter esse processo? Né? Permitir um diálogo, permitir uma divulgação do conhecimento, né? E fazer Sim, claro. a ergonomia chegue até as pessoas. Bom, vamos lá. Conta um pouquinho mais de você, como que você chegou nesse campo, primeiro da ergonomia e agora do exoesqueleto. Bom, a minha formação é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Eu trabalho com ergonomia
Desde que eu me formei, eu fiz a especialização em ergonomia e eu fui trabalhar em empresas. Na época, eu moro em Santo André, então tinha o polo industrial, estava um crescimento do polo industrial, as empresas ainda estavam conhecendo a ergonomia, e aí era toda aquela atividade do novo, né, a ergonomia do novo. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa e lá eu desenvolvi um trabalho maravilhoso de ergonomia, mas aí depois aconteceu que a gente teve todo aquele, infelizmente, aquela improdutividade do polo industrial, né, do ABC, e algumas empresas acabaram saindo daqui, e aí a gente teve uma queda nesse processo de ergonomia, infelizmente, né. Acho que todo mundo da ergonomia sabe dessa história, né, que teve aquele período da ergonomia que não foi muito bem aceito, as empresas acabaram investindo em outras coisas, deixando um pouquinho para trás o ser humano como um todo, ergonomia, né, e aí, eis que começou a surgir novamente isso, com o decorrer do tempo, foi ganhando novo espaço, foi ganhando novas empresas que aderiram, e a gente sabe que a ergonomia hoje é uma coisa que é muito importante. Então, desde esse tempo, eu tenho brigado bastante com relação à ergonomia, tenho brigado bastante com a fisioterapia do trabalho, porque é uma coisa que é rentável para a empresa, é muito mais rentável para o trabalhador, a gente sabe disso, né, até por conta da qualidade de vida que isso gera para o trabalhador. E aí eu cheguei no exoesqueleto justamente por causa disso. Eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar com exoesqueleto, para fazer uma representação desse equipamento aqui no país, né? É um equipamento novo, é um equipamento que está vindo à tona, e junto com ele a gente tem, então, a indústria 4.0. Então, lá atrás a gente tem toda aquela história da revolução, né? Da indústria, um pouquinho disso que eu falei, que é a queda da ergonomia, e aí a gente teve todas as revoluções e chegamos no que a gente está hoje. Então, hoje o exoesqueleto representa para a indústria 4.0 uma arma super poderosa, né, para o trabalhador e para a empresa. Então, eu gostaria de falar assim, pode falar, desculpa. Vamos fazer então o seguinte, porque a gente está fazendo aqui uma relação entre exoesqueleto e nesse momento onde a gente se fala de quarta revolução industrial, e a gente fala da indústria 4.0, né? E também da perspectiva da ergonomia 4.0 aí. Eu gosto muito de história, viu, doutora? Eu gosto bastante de história e isso traz para a gente o entendimento do que foi o passado, né, para que a gente não cometa os mesmos erros e, principalmente, entenda e compreenda os fatos do passado. Mas é para a gente não retornar tanto aí no passado, mas falando do atual, o que é esse entendimento de indústria 4.0? Qual a conexão desse momento? Quando a gente fala de indústria 4.0, nós estamos falando sobre qual tipo de indústria? A gente está falando de uma indústria onde hoje nós temos uma compatibilidade de tecnologias associada ao ser humano. Então, a gente sabe que hoje nós temos muita tecnologia robótica, onde não há a necessidade de um ser humano colocar a mão na trajetória final do compartimento, né, do robô, mas ele consegue fazer o processo de linha de montagem, fazer o processo do trabalho, comandando esses robôs. Então, isso é uma revolução da indústria, né, a gente sabe disso, através de máquinas, através do ser humano comandando máquinas. Mas a gente sabe que muitos trabalhos, muitos postos de trabalhos, eles não conseguem deixar de ter a mão do ser humano. Então, ali a gente precisa de um trabalhador, ali a gente precisa de alguém fazendo um trabalho mais minucioso, um trabalho
que exige uma demanda maior de musculatura, uma demanda de uma atividade manual maior, e aí o exoesqueleto entra nesse momento. Ele entra junto com a indústria 4.0, onde eu disse que existe o maquinário, né, existe a robótica em si, e também vem o exoesqueleto juntamente com isso. Por quê? Porque ele auxilia nesse trabalho onde a gente não consegue colocar um robô, tem que ser um ser humano. Então, o que ele vem fazer para ajudar? Ele é vestível, ele trabalha junto com o colaborador, no sentido de melhorar a capacidade, né, de trabalho dele, melhorar a dinâmica de trabalho dele, diminuindo o esforço muscular, melhorando no montante onde a gente pode falar sobre peso, sobre carregamento de substâncias, de produtos, né, que levam a sobrecarga muscular. Então, o exoesqueleto ele vem para reduzir tudo isso. E aí, a gente falando sobre a indústria 4.0, a gente sabe que é um modelo de indústria inteligente. Então, é um modelo de indústria inteligente com máquinas e sistemas conectados, né, que melhoram a produtividade da empresa. E quando a gente consegue associar o exoesqueleto a isso, a gente tem também uma melhora da produtividade dessa empresa e dessa pessoa que está utilizando esse equipamento. Entendi. Antes da gente entrar em mais detalhes ainda, da curiosidade dessa fusão, né, dessa interação homem-máquina, dessa implementação pelo um exoesqueleto, eu falo assim, às vezes as pessoas recebem alguma informação ou até mesmo busca informação sobre algo que pode ser revolucionário, mas as pessoas colocam, às vezes, um pensamento, às vezes, negativo. Eu vou dizer para você que eu tive 2 oportunidades da minha vida e que eu perdi, e eu sei que não tem como eu ter essas oportunidades novamente. Então, eu tive a oportunidade de assistir a Copa do Mundo no nosso país, e eu estou te dizendo para você gratuitamente, tá? E também a oportunidade, né, de ir às Olimpíadas, porque estava no nosso país, então era muito mais fácil do que, por exemplo, se fosse, né, em Tóquio desse ano. E o porquê desse momento que eu não consegui participar, eu não fui, perdi essas oportunidades? Justamente porque você entra num momento ali de criticar alguns sistemas, né, criticar alguns processos. E quando você fala aí, olha, a implementação, né, da tecnologia em algumas frentes onde que pode ser conduzido pelo trabalho, a gente tem que... será que a gente está falando sobre o conceito da indústria 4.0, tá bom? Será que nós estamos falando da substituição do trabalho, ou seja, tirando a oportunidade de trabalho das pessoas, ou será que nós estamos mudando a forma de fazer um trabalho? Então, quando a gente fala sobre indústria 4.0, a gente está aumentando a possibilidade de trabalho dessas pessoas, com uma qualidade de vida muito melhor, né? Proporcionando uma tecnologia que vai garantir para essa pessoa uma produtividade melhor, né, em termos do trabalho que ele está realizando, e também uma produtividade melhor em termos pessoais com relação à qualidade de vida. Então, como que a gente pode chegar a essa conclusão? Primeiro, que as pessoas têm muito medo da tecnologia, né, de dizer assim, poxa, mas essa tecnologia toda que está acontecendo aí, essas coisas todas, né, hoje a gente tem óculos que são colocados e a gente consegue conversar com máquinas através de óculos, né? Empresas, montadoras que utilizam isso, né? A gente consegue manusear linhas e linhas de montagem através de robôs, são robôs computadorizados, né? E aí as pessoas falam assim, mas poxa, isso vai tirar o posto de trabalho de alguém. Mas não é isso não, isso vai melhorar o trabalho das pessoas.
É óbvio que para você manusear um componente como esse, um robô como esse, você precisa ter uma especificação, uma especialidade melhor. Mas isso é garantido também por treinamento e por especializações que trazem a você essa possibilidade, ou seja, você está evoluindo junto com tudo, você está evoluindo com a sua empresa, você está evoluindo com a tecnologia que tem, que pode ser adaptada, né? Então, assim, quando a gente fala de indústria 4.0 e a gente fala dessa tecnologia toda, a gente não pode deixar de acreditar, né? Não pode acreditar, as pessoas não podem confundir o ser humano que está ali atrás também cuidando de tudo isso. Então, são pessoas que cuidam desses robôs, são pessoas que se especializam nisso, né? Mas, especificamente falando do exoesqueleto, então, a gente tem um componente que é totalmente vestível no corpo do trabalhador e que vai auxiliá-lo em todo o seu processo de trabalho. Então, veja você que antigamente nós tínhamos inúmeras pessoas afastadas do trabalho por problemas osteomusculares, né, por LER, DORT, por problemas relacionados ao ambiente laboral, né, inclusive pessoas afastadas e nunca mais puderam retomar suas atividades. Pessoas jovens que tiveram que ser afastadas e nunca mais puderam voltar para as atividades. Então, assim, quando a gente fala de revolução de indústria 4.0, a gente tem que pensar que isso veio para melhorar muito a nossa vida. Porque você imagina um robô que você coloca no seu corpo e você consegue fazer a sua atividade, evitando, assim, que você tenha algum risco, né? Alguma coisa que possa prejudicar a sua saúde. Então, assim, é uma visão bem contraditória. Eu acho que as pessoas têm que começar a acreditar que essa revolução da tecnologia, a indústria 4.0, ela veio para auxiliar em todos os sentidos o trabalhador. E isso é muito importante para a gente. Lucilene, eu colocar uma situação que pode ser um pouco mais tácita no entendimento do que você está dizendo aqui, que você disse com todas as palavras claras e de forma bastante compreensiva. Mas colocar uma outra situação aqui que retrata muito bem o que você está dizendo. Eu estou numa região que tem muita produção de álcool e açúcar, né? Então nós temos bastante usinas aqui. E teve um momento, né, que foi determinado o fim do corte manual da cana-de-açúcar, né? E isso gerou uma certa polêmica, até mesmo por alguns representantes ali de trabalhadores, alguns sindicatos, algumas associações manifestando, olha, mas está acabando com o trabalho, né? Está acabando com o trabalho. Eu não posso nem dizer, olha, vá conhecer esse trabalho de corte de cana, porque até alguns desses representantes vieram do segmento, né? Mas, e colocou, né, a implementação de máquinas que são conduzidas por um trabalhador que fica dentro de uma cabine climatizada e tirou totalmente aquela situação penosa do corte. E aqui na minha região, perigosa, né? Perigosa. Perigosa. E altamente perigosa. E aqui na minha região, as usinas da região ofereceram capacitação para aqueles cortadores de cana, né? Que a gente chama aqui na região de rurícolas, capacitação para os rurícolas que quisessem ter formação para conduzir uma coletadeira, ou até mesmo para se especializar na condução de um veículo ali. Exatamente. Né, para que ele acompanhasse a evolução da indústria. E então, com isso você percebe que a qualidade de vida desse trabalhador muda em sentido de segurança do trabalho, muda em sentido de saúde, muda
quando ele está efetuando a atividade laboral dele e quando ele está fora da empresa. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso trabalho quando a gente está trabalhando, porque fora daquele ambiente de trabalho tem alguém esperando pela gente. Sempre tem. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado. Então, é um cuidado com segurança, é um cuidado com saúde, porque a nossa vida, ela continua depois do trabalho. Se você for analisar, nós passamos muito mais tempo dentro do trabalho, são 8 horas, né, 9 horas, dentro do nosso trabalho, do que propriamente dentro da nossa casa. Então, se nós temos um trabalho, uma empresa que nos proporciona uma tecnologia que possa melhorar a nossa performance também depois dessa rotina de trabalho, então veja quanto que você não está ganhando com isso, né? Quanto a empresa não ganha com isso e quanto o trabalhador também ganha com isso. Então, isso é bastante importante. Nós precisamos entender, eu falo assim, de uma forma geral, que o trabalho ele também se evolui, né? As revoluções são marcos, mas a cada dia Exatamente. O trabalho está evoluindo, até mesmo um processo que hoje você estava montando determinada coisa, amanhã você tem que fazer a segunda parte desse processo de montagem. Então as coisas vão evoluindo. Exatamente. E nós precisamos. A gente. Eu acho que você já ouviu isso, que o ser humano ele gosta muito do conforto, né? Quando a gente tem a tecnologia associada ao nosso conforto, então aqui, né, a gente conversar, ter esse bate-papo com uma audiência aqui, inclusive, que pode participar de pessoas com comentários aí, fiquem à vontade, vamos ler aqui, e a Lucilene também vai responder para vocês. Mas quando a gente pensa numa tecnologia voltada para o nosso conforto, aí tudo bem, né? Agora, quando a tecnologia vem para fazer a gente se mexer, e num bom sentido de tipo, olha, você também precisa evoluir junto com os processos produtivos. Exatamente. Né? E a gente reclama, né? A gente fica receoso aí, mas como que será isso, né? Vamos aprender junto, vamos evoluir. Bom, vamos entrar um pouquinho mais das especificidades do exoesqueleto? Claro, vamos falar sobre o exoesqueleto. Bom, o exoesqueleto... Como é que esse negócio desculpa, na realidade assim, colocar uma linguagem bastante fácil, tá bom? Esse negócio de vestir umas alças, grudar alguma coisa em você, é isso mesmo? Como que funciona? Vamos explicar primeiro essa adaptação aí desse implemento ao corpo humano. Certo. Bom, o exoesqueleto, como o próprio nome já sugere, né, como o próprio nome já diz, ele é um esqueleto externo, né? Então, o trabalhador, ele utiliza isso para dar mais conforto e melhorar a postura durante as atividades, né, laborais. Posturas essas que exigem uma curvatura maior da coluna, uma força maior dos ombros, dos cotovelos e até mesmo dos membros inferiores, tá? Então, o exoesqueleto, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar, ele vai realizar os trabalhos repetitivos, perigosos, que o trabalhador geralmente está acostumado a fazer, né, no seu trabalho diário, minimizando esse esforço, minimizando essas repetições de movimentos, né, e aí, com isso, o que acontece? Melhora, garante uma estabilidade melhor desse colaborador durante as suas atividades, reduzindo esses riscos todos que ele poderia ter para a saúde. Então, basicamente, o exoesqueleto é isso. Ele é um equipamento vestível, autovestível, a gente chama, né? Que é um equipamento que o próprio colaborador consegue colocar. Não leva muito tempo para ele colocar esse equipamento, em torno de 5 minutos. Ele é autoajustável, então, independente do biotipo que o trabalhador tiver, esse equipamento ele consegue ser aderido ao corpo desse trabalhador. Ele vem para ajudar os movimentos do trabalhador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele vai seguir toda a fisiologia, a anatomia dos movimentos, ele não vai agir contra a biomecânica, né, do movimento, ou seja, ele não vai fazer uma força contra, ele vai sim ajudar nessa força. Então,
é uma coisa que muito fácil de ser colocada no corpo, ajustável, com tamanho, com peso, com altura, e é super confortável, porque ele é um equipamento de baixo peso e ele vai ficar ali 8 horas com o trabalhador. A gente até chama, o equipamento que eu trabalho se chama Mate, né? Mate porque é companheiro. Inclusive perguntaram aqui quanto tempo, quantas horas, né? A Mariane Martins colocou aqui, quantas horas em média é usado um exoesqueleto? O trabalhador tem um tempo limite, ou ele pode, todo o seu tempo de trabalho, ele pode usar o exoesqueleto? Inclusive, ele pode ir para o refeitório com o exoesqueleto da empresa? Então, a gente sempre faz um trabalho de adaptação, né? Aquilo que eu sempre digo, tudo que é novo, tudo que é novidade para a gente, gera uma certa expectativa, gera uma certa ansiedade no início. Então, a gente sempre procura fazer um trabalho de aperfeiçoamento do equipamento com o colaborador. Então, a gente começa sempre com um período de 2 horas, depois a gente aumenta para 4 horas, depois para 6 horas, e aí uma rotina diária completa. Não tem limite de horário, o trabalhador, depois dessa adaptação, ele pode continuar utilizando o equipamento por toda a sua jornada. Como eu falei, ele é fácil de tirar, ele é fácil de colocar, então nos momentos em que ele vai ao banheiro, que ele vai tomar um lanche, que ele vai ir ao refeitório, ele consegue retirar esse equipamento sem problemas e depois recolocá-lo. Então isso é uma coisa bastante tranquila e a gente fala que é uma coisa assim benéfica com relação ao equipamento, porque o trabalhador ele consegue se adaptar facilmente nas rotinas todas diárias dele junto ao equipamento. Ô, Lucilene, eu estou fazendo aqui um paralelo aqui como uma prótese, e não estou dizendo que o exoesqueleto é uma prótese, tá? Eu não sei se a gente pode usar essa definição, mas deixo a você depois para me explicar se a gente pode chamar o exoesqueleto ou equiparar a uma prótese, mas fazendo uma analogia com uma prótese, a pessoa, quando ela vai usar uma prótese, por exemplo, uma perna mecânica, ela passa por um processo de adaptação. Foi o que você disse. Sim, né? sim. De fazer essa adaptação, primeiro 2 horas, 4, 6, depois 8 horas. Existe aí, né? Até me corrigiram já com termos mais técnicos, né? Órteses. O que eu quero... prótese não. Prótese é para substituir o membro, né? Isso. Vamos lá. O que a gente... nesse processo de adaptação, primeiro, o porquê fazer adaptação? Já não é o trabalhador vestiu, é como se fosse um tênis, colocou no pé, caiu igual uma luva, ele já pode sair correndo, hipoteticamente, tá? Ou essa adaptação, a falta de entrosamento inicial entre o trabalhador e o exoesqueleto pode vir a acarretar, por exemplo, acidentes. Há essa possibilidade ou é só uma adaptação mesmo fisiológica ao todo o processo? É uma adaptação fisiológica. Como se trata de um equipamento em que vai te ajudar a realizar os movimentos, então pode ser que em algum momento os seus comandos, né, com relação àquela musculatura, eles sejam confundidos. Então, por exemplo, eu estou acostumada a pegar um peso de 4 quilos por dia. E aí eu vou ter um equipamento que vai me ajudar a reduzir esse peso. Eu vou continuar pegando os 4 quilos, porém eu vou sentir só 2. Então, o que acontece? Eu posso sentir, em algum momento, a informação que o meu cérebro manda para a minha musculatura, ela pode ser confundida em algum momento. Eu posso exagerar nesse movimento como se eu estivesse pegando os 4 quilos e não estou. Não vai gerar nenhum tipo de problema. É óbvio que não. Então, ele não vai se lesionar com isso. Mas ele pode sentir um incômodo. Né? Então, assim, é como você comprar um tênis novo, então você colocou esse tênis no pé, e aí ele tá um pouquinho apertado no primeiro dia, no segundo dia ele já vai dar uma laceada, né? E aí
terceiro, quarto dia em diante, o tênis já está adaptado ao seu pé e você já consegue fazer corrida, consegue fazer essas coisas. Então, uma analogia é um comparativo assim, muito simples, mas que é entendível dessa maneira, né? Então, tudo que a gente coloca no corpo no primeiro momento, a gente vai sentir a diferença, né? Então, essa adaptação é justamente para o colaborador. E é cultural isso, né? A gente sabe que nas empresas, qualquer coisa diferente que possa ter durante o trabalho pode gerar algum processo de dúvida, alguma ansiedade, aquilo que eu falei, né? Então, será que isso serve? Será que isso não serve? Será que isso é bom para mim? Será que isso não é bom para mim? Então, a gente trabalha esse processo de adaptação justamente para isso, para a pessoa ir sentindo, ir se adaptando e percebendo, né, o movimento do equipamento e percebendo que com o equipamento realmente ela sente uma diferença nessa carga, né, nessa quantidade de peso, e sem o equipamento ela faz um esforço maior. Então a adaptação é só por conta disso mesmo. Mas com relação a gerar algum tipo de lesão, isso não tem nada que possa acarretar, tá? Então, é bem tranquilo com relação a isso. A Tatiane Rocha aqui fez uma pergunta, né, sobre a utilização do exoesqueleto por mais de um trabalhador, se ele pode ser compartilhado, né, ali com Perfeito. E aí eu quero complementar com mais uma pergunta. Tudo bem aí? Estou dando um retorno. Ficou... melhorou? Melhorou, tudo bem, tranquilo. Deve ser o fone de ouvido. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu acho que deu uma... Tá ok. O pessoal Pronto, também? Ok? Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui. Então, assim, eu posso compartilhar esse exoesqueleto que foi entregue inicialmente para mim. Vamos supor uma empresa de turnos, né? Então, eu trabalho no turno da manhã, entro às 6 da manhã, saio às 14, e às 14 eu tiro o meu exoesqueleto, passo para o meu amigo, né, que vai para o segundo turno. E a outra pergunta e aí o som entrou e eu perdi o raciocínio aqui da pergunta. Mas bom, responde essa primeiro e depois eu já busco aqui a informação da segunda. Tenho certeza que você vai começar a falar e eu vou lembrar. Que bom, vai lembrar, é complemento. Eu posso compartilhar? Excelente pergunta. Lembrou. Então lembrou, vamos lá. Eu, enquanto trabalhador, tudo bem que isso está envolvido com a organização da empresa, mas pela sua experiência, até mesmo enquanto representante, tendo contatos com várias empresas. Eu sou um trabalhador, eu posso me recusar a usar o exoesqueleto, eu tenho esse direito, né? Então, duas perguntas aí. Se ele pode ser compartilhado e se eu, enquanto trabalhador, posso recusar o uso porque eu não aceito, não me adaptei, não quero usar. Sim. Em época de Covid, a primeira pergunta é muito importante, né? Então, a gente sabe que um equipamento que vai ser utilizado por outras pessoas num momento como esse gera uma certa instabilidade e até um certo receio. O nosso equipamento, o equipamento que eu trabalho e outros, né? Ele tem um kit vestível, que a gente chama. Então, esse kit vestível ele é trocável, ou seja, eu vou utilizar somente a estrutura do equipamento, né? E essas partes que ficam em contato com o corpo, elas são individuais. Então, são laváveis, são esterilizáveis, e aí eu posso ter um equipamento com kits vestíveis que eu vou atender aos outros turnos, por exemplo. Então, eu tenho um posto de trabalho onde eu tenho 3 turnos, né? E aí, para aquele posto de trabalho, fiz a análise ergonômica e percebi que ali há necessidade, né, de a introdução de um exoesqueleto. Então, eu posso comprar um exoesqueleto e os outros trabalhadores que vão utilizar na sequência, eles vão trocar apenas o kit. É muito simples de trocar, é muito fácil, cada trabalhador pode ter o seu, é higiênico, evita problemas
hoje a gente falando de Covid, isso é muito importante, né? Mas se nós estivéssemos nessa época de pandemia de Covid, a gente poderia também pensar em doenças dermatológicas. Então, é bastante importante essa questão. A gente pensou em tudo isso, é um equipamento bem completo com relação a isso, justamente por essa troca, por proporcionar ao trabalhador esse conforto com relação ao uso do equipamento, né? Então, isso é bem legal. E aí, a outra pergunta foi se o colaborador, ele pode se recusar. Eu acho que, assim, tudo que você vai colocar de novo dentro de uma empresa, todo mundo tem a sua questão cultural, inclusive as empresas também. Então, a gente sempre fala que, ao iniciar, né, um trabalho como esse, com equipamento como esse, as coisas, elas têm que começar sempre do baixo, né? Então, primeiro um treinamento, primeiro conscientizar a pessoa do que aquilo representa para ela, do que pode representar. A gente sabe que existem pessoas que vão colocar aquele equipamento e outras vão falar, nossa, mas é um Robocop andando, né? Vai ter toda aquela coisa da tiragem. Aquele jargão de chão de fábrica, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre aconselho as empresas a fazer um trabalho cultural, né? E esse trabalho cultural, ele é próprio da empresa, não tem jeito, a gente vai lá, a gente apresenta o equipamento, a gente fala sobre os benefícios dele, a gente ajuda nesse processo, né, de conscientização, mas é uma coisa cultural. E aí, assim, o colaborador, ele tem todo o direito de não querer utilizar o equipamento, afinal de contas, é um equipamento que é vestível, está em contato com o corpo dele. Então, a gente primeiro tem que pensar que mesmo ele sabendo que tudo aquilo vai ser benefício para ele, vai ser benéfico, vai melhorar, vai ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor, fora do trabalho também, vai melhorar a performance cardíaca dele, vai melhorar a performance muscular, né? Então, assim, mesmo se ele souber de tudo isso, sabendo de tudo isso, que a gente apresenta, que a gente fala no momento da apresentação do equipamento, e ele não quiser utilizar, eu acho que é cabível e acho que a empresa tem que entender isso, né? Eu acho que respeitar, né, o colaborador antes de mais nada, isso é muito importante, como pessoa. Já fazendo duas perguntas aqui, emendando duas perguntas, uma da Tatiane e a outra da Mariane. A primeira pergunta da Mariane: quanto que pesa, em média, um exoesqueleto, o seu produto, quanto que pesa, né? E se você tem comparação com outros produtos? Eu acho que, enquanto técnico de venda, sempre a gente, né, tem que estudar também os parceiros de mercado, né? E trazendo também, referenciando pesos, né? Então, ele está ali para auxiliar, às vezes, num levantamento de uma carga, né? Fazer um esforço e reduzir esse esforço do trabalhador. Até quanto por cento, essa é a pergunta da Tatiane Rocha, né? No carregamento de peso, quanto o exoesqueleto ele atenua o esforço do trabalhador aí num processo de levantamento de uma carga? Sim. Com relação à questão de peso, né, o exoesqueleto, ele é um equipamento que não tem um peso muito grande. Hoje a gente tem equipamentos aí em torno de 3 a 4 quilos, tá? Com relação à diminuição do peso, é comprovado cientificamente, o equipamento, principalmente que eu faço, né, a representação, nós temos todos os estudos que comprovam cientificamente que ele consegue reduzir de 30% a 40% dessa sobrecarga, né, reduzindo assim a fadiga muscular também. A gente faz testes com eletromiógrafos, a gente faz teste em loco, no posto do trabalhador e também fora em clínicas, né, que utilizam a técnica de eletromiografia. Então, a gente tem esse comparativo, o comparativo clínico e o comparativo em loco no posto de trabalho. E é garantido essa diminuição de carga de 30% a 40%. Tá? Entendido. Aqui a Gabriela Silva perguntou se foi possível ver ganhos em relação à produtividade, melhoria de queixas musculoesqueléticas. Você tem alguma informação que já seja tangível pelas empresas?
Sim, sim. E até nós mesmo temos pelos estudos de vocês, né? Sim, não só os nossos estudos comprovam, né, uma melhora da produtividade do trabalhador, assim como uma melhora na produtividade com relação ao trabalho dele e também na melhora com a diminuição de cansaço, de fadiga, é aquilo que eu falei. O próprio colaborador, quando coloca o equipamento, ele sente a diferença, tá? Então, assim, falando anatomicamente, fisiologicamente, a gente tem uma demanda do débito cardíaco diminuída quando está utilizando o exoesqueleto, porque a gente sabe que quando faz um esforço físico, né, a gente tem uma demanda maior do débito cardíaco para conseguir levar oxigênio, sangue para as outras partes do corpo, né, aumenta a oxigenação, aumenta a circulação sanguínea, e a gente sabe que, consequentemente, isso sendo efetuado com uma rotina grande de trabalho, né, 8 horas do trabalho, a gente sabe que isso gera um cansaço muito grande, uma fadiga muscular muito grande. Com o exoesqueleto, a gente tem, inclusive, essa melhora do débito cardíaco. Os batimentos cardíacos, eles diminuem com a utilização do exoesqueleto porque ele faz menos peso, então ele tem uma demanda menor. E aí, consequentemente, a fadiga muscular dele e o cansaço muscular dele também é reduzido, tá? O professor Robson Spinelli, nosso amigo pesquisador da Nosso amigo. Colocou aqui uma pergunta, né? Este equipamento pode ser considerado um tipo de EPI, né? Um equipamento de proteção individual, ou um instrumento tecnológico para movimentação de carga? Ele está nos pedindo desculpa, o Robson não precisa pedir esse tipo de desculpa, ele chegou agora, né? Mas eu vi ele entrando. Preocupado se já tinha feito essa pergunta. Se tiver feito, pode fazer novamente, professor Robson. Pode fazer, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para responder. Olha só, não é um EPI, tá? Não é considerado um EPI, é um equipamento tecnológico mesmo para ajudar no incentivo, né, na diminuição da carga. Então, a gente não pode considerar como um EPI, porque o EPI ele é um equipamento de proteção individual que ele protege contra o acidente, né? O exoesqueleto, ele tem uma outra utilidade, que seria uma proteção, porém, uma proteção a gente pode levar como de saúde, né? Para a área mais voltado para a área da saúde do trabalhador, e não para a segurança em si. Tá? Então, é diferente, a diferença é essa. É uma tecnologia que vai auxiliar o trabalhador a realizar a sua atividade de trabalho, né? Melhorando a sua qualidade de saúde, vida. Okay. Isso aí. O Eric colocou uma pergunta aqui, Eric, talvez, eu não estou conseguindo entender, mas eu vou fazer assim mesmo. O exoesqueleto é exigido na folha de processos da atividade? Essa palavra folha, eu acho que para mim ainda está meio confuso na explicação. Talvez deve ser o POP, né? É exigido um procedimento padrão. Eric, eu fiz a sua pergunta aqui. Em termos de auditoria, seria isso, essas coisas? Vamos fazer o seguinte, o Eric está aqui nos ouvindo, tá? Eric, reformula a pergunta para a gente, só para a gente ser mais assertivo em trazer uma resposta para você. Tudo bem, Lucilene? Pode ser assim? Sim, claro, com certeza. Ele não... Agora aqui, ó, a Maria Rócio, ela coloca assim, ele não causa o efeito Superman? O que é esse efeito Superman? Ele não causa o efeito Superman? Superman. Não causa o efeito Superman. Apesar de ele ser lindo e, assim, quando você coloca no corpo, se sente poderoso, né? Mas ele não causa esse efeito. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, né? Esse efeito Superman da pessoa querer fazer um movimento mais brusco do que deveria, né? Pegar um peso maior do que ele deveria, porque ele está com exoesqueleto, tudo. Não, eu acredito que não, porque é aquilo que eu falei, né? A gente faz o treinamento, a gente explica o que é o equipamento exatamente, e a pessoa está consciente do que é o que ela está utilizando. Então, eu acho que toda a comunicação é bem feita com o colaborador,
E aí, esse efeito Superman, eu acho que não é cabível para ele, não. Não gera esse efeito Superman. A Mariane Martins, aqui, a Mariane Martins está fazendo diversas perguntas. Não é parente sua, não, né? Não, não. Com a parente, vou mandar pergunta. Mas, Mariane, obrigado. Perguntas bastante interessantes. Eu acho ótimo, isso é bom. Ela colocou aqui sobre o valor, o investimento, sobre o valor, né, de um equipamento. Qual é a média, o custo de um equipamento desse, né, em média no mercado? E é uma tecnologia de fácil acessibilidade, ou seja, por exemplo, eu estou pensando numa indústria automotiva. Vamos pensar aqui na Fiat, porque nós tivemos lá a fábrica de Betim, acho que Betim ou Contagem, a fábrica de Betim, que saiu na matéria, que teve a matéria, né, na televisão. Foram os primeiros a utilizar, exatamente. Isso. Ou talvez eu vou estar andando num supermercado e vendo o repositor, né, lá das prateleiras, usando um dia o exoesqueleto. Então, pegando a pergunta aqui da Mariane, obrigado, Mariane, pela pergunta, qual é a média de custo, de valor de um exoesqueleto e se esse exoesqueleto, se ele já é acessível a diversos tipos de negócios conforme o nível aí econômico, em vários setores, ou se tornará acessível, se você vê, num futuro um pouco mais próximo, talvez. Hoje o exoesqueleto ele custa em torno de 28 a 30 mil. Eu acho que é um preço, um custo, pelo benefício que ele proporciona para a empresa e para o trabalhador, eu acho que é um custo bastante acessível e assim que a empresa não se arrepende, né, em colocar um equipamento como esse. É um equipamento que, a princípio, né, tinha-se aquela visão de que ele era voltado apenas para a empresa automotiva, mas é como eu falei, foram feitos vários outros estudos, foram feitos várias análises clínicas em loco com equipamento, e a gente percebeu que é um equipamento que ele se estende a mais da empresa automotiva. Então, hoje a gente consegue utilizar esse equipamento, adaptar esse equipamento numa lavanderia, por exemplo, né? Uma lavanderia hospitalar, uma lavanderia que atende uma demanda grande. A gente tem experiências com isso, inclusive tem vídeos sobre isso. Fora do país, nós temos estudos com equipamentos sendo utilizados nesse segmento. A gente tem segmento de construção de móveis, né? Então, de cozinhas. A gente tem segmentos diversos, logística principalmente, né? Então, é um equipamento hoje que a gente sabe que é adaptável em qualquer setor. Basta ter, né, aquela análise toda junto com a empresa, junto com o ergonomista, e eu acho que o equipamento ele é cabível, sim, em vários setores, em vários postos de trabalho. O Spinelli dando os parabéns aqui pelas pautas, né? E eu agradeço a você também de aceitar esse bate-papo. E já adianto que a nossa próxima live, que será no dia 15, será com a doutora Renata Stellin, professora da USP. Nós vamos falar sobre ergonomia no futuro, a ergonomia do futuro. No dia 22, o professor Robson Spinelli, que está aqui, estará junto com a gente falando sobre a NH11, né, Norma de Higiene Ocupacional de número 11, que aborda sobre conforto relacionado com iluminância, e é um dos autores aí, fez parte da equipe técnica de desenvolvimento da NH11. Então, nós vamos conversar com o autor, com um dos autores da NH11, o professor Robson Spinelli, no dia 22. E no dia 29, nós vamos conversar com a auditora fiscal do trabalho, doutora Laila Vilela, e nós vamos falar sobre a nova NR17. Então, o tema do mês de setembro, né? Tá muito legal. Recheado de coisas boas. Isso, e muito obrigado por você ter acertado. Oi, pode falar. Eu vi um comentário aqui do Eric, eu achei muito interessante. Eric Santos, ele colocou... É a brincadeira versus o passivo moral? Não, ele colocou assim, 28K é só o valor de um acordo bem feito e favorável à reclamada, numa causa de Ler Dort, investimento interessante.
Realmente é uma colocação bastante interessante do Eric, parabéns, viu, Eric? Porque eu acho que 28K é até um valor baixo, né? Eu acho que hoje um processo trabalhista, dependendo da lesão que ele causa para o trabalhador, dependendo do que ele vai causar em relação a uma aposentadoria precoce ou, né, uma doença que ele não possa mais voltar à atividade laboral, vai muito mais do que 28K, muito mais, a gente sabe disso, né? Então, assim, realmente é um investimento interessante, é um investimento que vale muito a pena para a empresa, e eu acho que essa visão de melhoria com o trabalhador, melhorar o processo de trabalho, né? Eu acho que a empresa ela tem que ter em mente e ela tem que aderir, sim. Eu acho que é importante para todo mundo. Achei bastante interessante. Obrigado, Eric. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o Eric fez um apontamento sobre a pergunta que nós fizemos lá para ele. Ele fala sobre a hora que a gente falou, né, sobre as brincadeiras no início, brincadeiras coletivas com riscos passivos, né, por danos morais. Bom, se você quiser comentar sobre isso, mas eu acho que existe uma certa relação que tem que ser mantida dentro da empresa, que talvez, conforme o nível dessas brincadeiras, né, pode representar alguma coisa. A Gabriela aqui, você falou sobre estudos. A Gabriela Silva falou assim, você poderia compartilhar ou sugerir alguns estudos sobre o exoesqueleto? Você tem alguns artigos? Claro, tenho todos os artigos, todos os estudos que nós fizemos. Eu posso deixar com você, e aí você pode repassar para o pessoal, né? Você pode colocar na sua página, inclusive, se você tiver interesse. Eu não sei como que você gostaria de publicar isso, mas eu disponibilizo, sim, esses estudos. E é bastante interessante, eu acho que, inclusive, o pessoal da área da saúde, né? São estudos que são feitos fora do país, são estudos que são feitos por uma empresa italiana, que nós somos parceiros, né? E essa empresa é uma empresa muito séria, uma empresa muito conceituada fora do país. Então, a gente sabe que eles têm um trabalho muito bem feito com relação ao exoesqueleto. E eu acho importante que as pessoas tenham acesso, sim, porque isso melhora o conhecimento do equipamento, né? E aí, de repente, até utilizar futuramente. Então, faz assim, você me envia os estudos, eu vou salvar no arquivo nas nuvens e disponibilizar, pessoal, o link aqui na bio do Instagram, a partir de quinta-feira, tá? Eu coloco para vocês o link na bio no Instagram, acompanhe na próxima quinta-feira a nossa live, que eu lembro você, não esqueça, lembra dos artigos que nós falamos na aula, na live, né? Perfeito, o link está aí na bio para você baixar e ter o artigo na íntegra. A Tatiane Gomes e o Fred, lá de Uberaba, eles fazem uma pergunta bastante similar, né? Tem alguma restrição para o uso do exoesqueleto? Exemplo, problema na coluna. Então, você tem um trabalhador com um problema na coluna e isso pode ser uma restrição para o uso do exoesqueleto, né? E o Fred complementa, né? Alguma restrição para o uso do exoesqueleto? Né? Tem alguma contraindicação? A contraindicação em si, ela não existe, tá? O que a gente recomenda é o seguinte, isso por precaução. Então, por exemplo, se naquele posto de trabalho já tem um trabalhador que desenvolveu alguma doença relacionada à atividade que ele fazia e já foi afastado e já teve o tratamento e tudo, para que expor ele novamente àquele posto de trabalho? Então, eu acho que isso é uma questão de bom senso, inclusive, da empresa, né? Isso falando como fisioterapeuta, tá? Agora, falando como pessoa que hoje representa um exoesqueleto. Não é aconselhável, por aquele fator que eu já disse anteriormente, né? Acho que se ele desenvolver uma lesão ali, por que vai colocá-lo ali novamente? O exoesqueleto, ele tem, sim, um fator preventivo, não tem um fator curativo. Então, quando a gente fala num fator de reabilitação, num fator curativo, né, que eu digo, curativo entre aspas, seria a pessoa vai conseguir melhorar
da dor que ela tem utilizando o exoesqueleto. Não, nada disso, tá? O exoesqueleto, ele tem um fator poderosíssimo preventivo. Então, eu vou evitar que aquele trabalhador desenvolva alguma coisa. Mas se ele já desenvolveu, eu acho que tem que ter uma cautela, eu acho que tem que ter uma avaliação bem específica do médico do trabalho, né, com relação àquele posto de trabalho, com relação àquele trabalhador, e eu, particularmente, não indicaria a utilização do exoesqueleto nesse caso. Tá? Ok. A Tatiane Gomes, ela está fazendo uma pergunta aqui, que nós não estamos falando sobre marca, então eu deixo você, né, para que você responda e fique à vontade, né, no seu posicionamento. Qual a marca, né, do exoesqueleto que você representa? Se você pode dizer aqui, né, fique à vontade também a se posicionar. Sim, o exoesqueleto Mate, tá? É da empresa Comal. E tudo que eu falei aqui foi com relação a ele, então vocês podem pesquisar sobre esse equipamento, tá? Não tem problema nenhum com o que eu estou dizendo. E é um dos equipamentos hoje no mercado que sobressai e que tem uma qualidade, a gente sabe, uma qualidade bastante assertiva, né? Tanto em termos tecnológicos, como em termos de usabilidade do trabalhador, tá? Então, esse é o meu equipamento. É o equipamento que eu amo, que eu sou apaixonada. E aí eu já quero colocar aqui que a doutora Renata Stellin, nossa professora da nossa live de terça-feira, do dia 15, nossa próxima terça-feira também está aqui dando os parabéns. Quero contar também que o professor Robson Spinelli está informando que a Lucilene, a doutora Lucilene, compõe o corpo editorial da revista Prevem, né, que é uma revista da segurança e saúde do trabalho, 100% online, 100% gratuita, e que no mês de setembro vem aí com tema de capa relacionado com a ergonomia, uma sugestão, inclusive, do tema da professora Renata Stellin, e, né, a Lucilene também vai ter um artigo lá falando sobre a indústria 4.0 e o exoesqueleto, não é isso, Lu? Exato, exatamente. Esse artigo acho que já deve estar saindo esse mês, né? Fala sobre a indústria do futuro, né? E a utilização do equipamento do exoesqueleto. Como o presidente do corpo editorial está aqui, que é o professor Robson Spinelli, eu não sabia se eu poderia falar já, né, revelar, né, dar um spoiler do tema de capa, né, que é a ergonomia do futuro. O tema de capa da revista aqui de setembro, do mês de setembro, é a ergonomia do futuro, né? Que é tema, inclusive, da nossa live da semana... próxima. Próxima semana, né? Que foi um tema, inclusive, sugerido pela doutora Renata Stellin, que nós vamos estar conversando sobre isso e falando também os acessos que você pode ter aí da revista, totalmente gratuito, 100% online mesmo, tá? Perfeito. Viu muitos artigos. Deixa eu ver aqui se nós temos mais perguntas, né? Na realidade, nós temos sim mais perguntas, justamente na Itália, com estudos de qualidade. Nós temos aqui mais perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo, tá, para a gente responder. A gente tem 2 minutos. Eu gostaria que você fizesse seu fechamento, suas considerações finais, por favor. Ok. Bom, eu gostei muito de participar da live. Eu acho que é um tema que a gente tem que abordar muito, a gente tem que desenvolver muito esse tema. Infelizmente, ainda a gente tem algumas pessoas, algumas indústrias, né, que não conhecem o tema. Conheço indústrias que que fazem uma fabricação de produtos altamente em dia no mercado, em alta no mercado, né, e que não tem essa tecnologia 4.0, a gente fica muito triste com isso, porque é um investimento que poderia gerar muitos benefícios para a empresa e para o trabalhador. Então, eu acho que é um tema ainda que precisa ser bastante desenvolvido, precisa ser bastante colocado no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam ouvir muito sobre isso para conseguir introduzir isso, para conseguir engolir isso e saber que é muito importante para o nosso futuro
E daqui para frente, eu acho que as pessoas que não se enquadrarem nesse tema vão estar por fora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante isso. Esse mês está muito recheado de coisas boas aí, de temas bons, né, que você está fazendo. A semana passada eu assisti um pouquinho da live, consegui assistir um pouquinho, Só achei avisando, maravilhosa. vai cair em 20 segundos. Semana que vem vou assistir também. E eu acho que é isso, a gente precisa introduzir isso nas pessoas mesmo, nos profissionais, e estou aqui para ajudar no que for preciso, tá? Pessoal, eu quero convidar vocês também a ir no link da bio no Instagram e participar da Semana Brasileira do Mapeamento Ergonômico.